Boa noite, minha gente querida, muito bem-vindos. Em nome de Jesus, com muita paz, com muita alegria, com muita fé. E estamos aqui mais uma vez reunidos para estudar as lições de Jesus, que o Espiritismo nos esclarece, e para fazer a nossa prece. Então começamos as leituras com o livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier, com uma frase de Meimei. Os que caminham com Deus no coração transportam consigo os clarões da alvorada. E por mais espessas se façam as sombras nos cárceres da noite, ninguém consegue prender o esplendor de um novo dia. E estamos assim, clareando a alvorada, clareando o dia, vencendo as sombras que estão dentro de nós, a nossa noite, nosso tempo sombrio, que com a nossa fé, com a nossa alegria, com a nossa paz, nós vamos conseguindo clarear, desanuviar, alvorecer. Passamos então para o Livro dos Espíritos. É a última pergunta sobre os meios de conservação no capítulo da Lei de Conservação. Pergunta é assim: nos mundos com uma organização mais apurada, os seres vivos têm necessidade de se alimentar? Têm. Mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para seus estômagos grosseiros da terra, assim como os deles não poderiam digerir os alimentos terrenos. Aí já está entrando numa outra esfera, uma digressão de outros mundos, de mundos mais adiantados, onde os espíritos são mais etéreos, os corpos físicos, mesmo físicos, são mais sutis, são tão diferentes que a gente não consegue conceber muito bem, né? Mas não são tão grosseiros como nossos aqui da Terra, e aí a alimentação naturalmente é de acordo com o físico, os elementos físicos que eles têm no planeta deles. Simples assim. E passamos então para o livro O Céu e o Inferno, que trata da justiça divina, de acordo com o Espiritismo, e também estamos terminando esse capítulo do porvir e o nada. O homem quer saber de onde veio e para onde vai. Se mostrar a ele um fim que não corresponde às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, tampouco aos dados positivos que a ciência lhe fornece, impondo-se-lhe demais para atingir o seu desiderato condições cuja utilidade sua razão contesta, ele rejeita tudo. O materialismo e o panteísmo parecem-lhe mais racionais, porque com eles, ao menos, se raciocina e se discute, embora falsamente. E há razão, porque antes
raciocinar em falso do que não raciocinar absolutamente. Apresente-lhe, porém, um futuro condicionalmente lógico, digno em tudo da grandeza, da justiça, da infinita bondade de Deus, e ele repudiará o materialismo e o panteísmo, cujo vácuo se sente em seu foro íntimo, e que aceitará a falta de melhor crença. O Espiritismo dá coisa melhor, eis porque é acolhido pressurosamente por todos os atormentados da dúvida, os que não encontram nem nas crenças, nem nas filosofias vulgares o que procuram. O Espiritismo tem por si a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos. E é por isso que inutilmente tem sido combatido. Instintivamente, o homem tem a crença no futuro, mas não possuindo até agora nenhuma base certa para defini-lo, sua imaginação fantasiou os sistemas que originaram a diversidade de crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação mais ou menos arquitetada engenhosamente, mas o resultado da observação de fatos materiais que se desdobram à nossa vista hoje, congraçará, como já está acontecendo, as opiniões divergentes ou flutuantes e trará gradualmente, pela força das coisas, a unidade de crenças sobre esse ponto, já não baseada em simples hipótese, mas na certeza. A unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar e, mais tarde, para a completa fusão. É uma visão futurista maravilhosa, onde a tolerância impera e a fusão entre as religiões, pela convergência das ideias, da razão, do espírito e da visão maravilhosa que temos de Deus, se concretizará. E para terminar as nossas leituras, vamos para uma trovinha de Colombina, psicografada por Chico Xavier no livro Trovas do Mais Além. A inveja recorda o vento passando em fúria de assalto, que açoita com mais rigor aqueles que estão no alto. E vamos começar a nossa prece com uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Passos da Vida, psicografada por Chico Xavier. Imaginemos por um minuto que mundo maravilhoso a Terra seria se todos perdoassem. Se todos perdoassem, a aventura celeste começaria de casa, onde todo companheiro da equipe doméstica perceberia que a experiência na reencarnação é diferente para cada um. Por isso mesmo, teria disposição suficiente para agir em apoio dos associados da edificação em família, para que venham a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a que se dirigem. Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre alcançaria o máximo de eficiência na produção do bem comum, pois em toda parte existiria entendimento suficiente para que a inveja e o despeito, o azedume, a crítica destrutiva fossem banidos para sempre do convívio social. Se todos perdoassem, o espírito de competição no progresso das ciências e na efetivação dos negócios subiria constantemente de nível moral, suscitando as mais belas empresas de aprimoramento do mundo, porque o golpe e a vingança desapareceriam do intercâmbio entre pessoas e instituições,
com o respeito mútuo revestindo de lealdade os menores impulsos à concorrência, que se fixaria exclusivamente no bem, com esquecimento do mal. Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida no planeta, uma vez que o ódio seria erradicado das nações com a solidariedade, traçando aos mais fortes a obrigação do socorro aos mais fracos, não mais se verificando a corrida de armamentos, e sim a emulação incessante, a fraternidade entre os povos. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porque a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam por fim de assegurar entre as criaturas o terreno propício para a obsessão e para a loucura, para a enfermidade e para a morte. Se todos perdoarmos, reformaremos a vida na terra, apagando de todos os idiomas a palavra ressentimento, para convivermos uns com os outros, acreditando realmente que somos irmãos diante de Deus. Quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará hosanas de polo a polo da terra, e então o reino de Deus fulgirá em nós e junto de nós para sempre. E estaremos estabelecendo a paz, finalmente, entre todos nós, entre todos os povos, na terra toda. Esse tempo está chegando. Nós temos muita fé, nós temos certeza de que estamos preparando o terreno dia a dia para esse momento. E dentro de cada um de nós é que começa o nosso esforço por essa paz, pelo perdão que nós devemos a cada um de nossos irmãos, quem quer que seja, desde o mais simples ao mais cruel, desde o mais tranquilo ao mais egoísta, porque sabemos que os espíritos sofredores, os homens, as pessoas desta terra, ainda sofrem muito e ainda não se deram conta da necessidade do perdão, que quando começamos a compreender o nosso irmão, somos capazes de perdoar, somos capazes de abrir o nosso coração e entender a evolução de cada um momento, a formação, a história de cada um de nossos irmãos, tendo a certeza de que todos vamos melhorar, que todos estamos aqui para aprendermos a ser bons. E assim, Senhor, nós te pedimos que nos ajude a entrar em contato com a nossa essência, essa essência divina que você colocou dentro de nós, que faz o perdão se tornar sincero, grande e ter uma vibração, uma dimensão totalmente humana, divina e totalmente espiritual. Esse é o primeiro passo para nos amarmos, para nos unirmos como irmãos,
Te agradecemos, Senhor, por essa consciência que estamos adquirindo dia a dia. E te pedimos que nos abençoe a todos. Com Jesus, com todos os nossos amigos espirituais e com todos os nossos irmãos na Terra. Que assim seja.